Bom dia. Gente, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do paradidático. Não vamos conversar muito para a gente ganhar tempo na nossa leitura. As páginas que serão lidas na continuação do nosso livro, A Menina que Fez América, nós iremos fazer um resumo dessas páginas no caderno. E aí a gente vai datar, porque agora mesmo, saiu o decreto do governador dizendo que tudo vai ser válido para não se perder o ano letivo. Então, eu suponho que uma das avaliações será as pontuações das atividades de vocês, de todas as atividades, que vocês irão com carinho fazer o resumo no caderno bonitinho, datar. Como não tem jeito de mandar o caderno para mim, Então, vai chegar a hora de nós nos encontrarmos, Nós vamos ficar, essa maldição não vai ficar para a vida inteira, ela não existia. Há de ter uma solução, Deus há de nos proteger. Vamos lá. Página 24, nós lemos até aqui, na 23, e agora vamos para 24. Posso ir encher a moringa na fonte, vovó? Perguntei com ar de solicitude. Mas por que agora, Fortunatella? Você pode fazer isso mais tarde. Ah, vovó, estou com tanta vontade, a fonte é aqui pertinho. E eu volto logo. Deixa eu ir, vovó, deixe. Eu era muito teimosa e meus avós dificilmente resistiam aos caprichos da netinha órfã de pai morto e órfã de mãe viva. Por isso, vovó Catarina acabou consentindo. Saí vitoriosa, com a moringa nas mãos e o pé de meia amarrado junto ao elástico nas minhas calças. Com os vestidos das meninas naquele tempo eram compridos e largos, não dava para perceber nada. Fui até Aquiquanova, enchi a moringa, depois me escondi num dos becos que circundavam a praça. Levantei a saia, arrancando do meu próprio corpo o tesouro do sonho não sonhado, da romã milagrosa. Entrei gloriosamente em casa, soltando berros de alegria. Vovó, achei. Achou o quê? Perguntou ela, arrancando a moringa das minhas mãos antes que eu deixasse espartifasse no chão da sala. O tesouro, vovó, achei. E diante dela, que caía escatelada sobre a cadeira de balanço, joguei o pé de meia, cheio de moedas. Bem, esse aqui é a parte do tesouro que a gente chegou até a ler. Mas como os alunos estavam sentindo dificuldade de entender, eu resolvi voltar. Vamos lá. Deixa eu matar aqui um besourinho que tá me perturbando, que eu não sei nem o que significa, nem de onde ele surgiu, mas vamos. Gente, quem mora no meio do mato é assim. Em relação ao tesouro da vovó que ela guardava e a menina encontrou, mas vamos lá. Ele me pertencia realmente, eram moedas de ouro. Vovó Catarina quase desmaiou. Corri para a moringa e lhe trouxe um copo de água fresca. E tive de abandoná-la com a ventarola da lareira. Ali estava o tesouro da romã. Ele me pertencia realmente. Eram moedas de ouro, libras esterlinas, que minha mãe mandava do Brasil para meu sustento e que minha avó amealhava uma a uma no seu pé de meia. Se eu tivesse deixado cair algum grãozinho da romã no caminho entre a fonte e a nossa casa, a pobre da vovó, acho que naquele momento ela olhou para mim e me viu vestida de vermelho, cheirando a enxofre, com um garfinho pontiagudo, espetando o seu sossego. Esse garfinho pontiagudo quer dizer que é um capetinha, Foi dar conta do que não deve. Vamos para a próxima página. Deixa abrir, eu não sei o que está acontecendo mais uma vez. Vem aí a gravura, de uma biblioteca. Palavra, parola. Eu sempre tive muito amor pelas palavras, mesmo antes de aprender a ler e a escrever. Quando a minha avó Catarina me ensinou a rezar, eu gostava de repetir as rezas
em voz alta, muitas vezes, ainda que não entendesse seu significado. Levanto-me em nome de Deus, o Pai que me criou, o Filho que me redimiu, o Espírito Santo que me santificou, a Santíssima Trindade que me salva de todos os perigos do corpo e da alma. O que eu achava bonito era a música que havia nas palavras, mas quando comecei a ler também achei bonito o desenho dessa música. Foi o vovô Leone, meu avô astrônomo, quem me ensinou as primeiras palavras escritas, Como já contei, ele tinha uma enorme biblioteca em casa e gostava que eu folheasse seus livros. Um dia ele me mostrou um de astronomia e eu vi a imensa bola do Sol com o nome embaixo, Sole. E ele me disse sorrindo, veja a palavra Sole, Fortunatella. Ela parece ter luz, calor. Se você pronunciar em voz alta, Sole, Sole, Sole. Eu olhava para meu avô fascinada e para a palavra como para um mistério que só quem sabia ler. Incrível, né, gente? Incrível, incrível como uma leitura é mágico e aguça a mente de uma criança. Decifrava, quem lê, decifrava. Sole eu aprendi a ler. E logo a neve dos campos no inverno se derretia ao som da minha voz. Depois vovô Leone me mostrava outro livro e outra palavra, pane, e eu aprendi a soletrar, P-A-N-E, pané, pané, e via enquanto lia a colheita das espigas. Ah, meu Deus do céu, vamos lá que aqui já está fazendo um barulho, eu vou baixar a tela, não se preocupem. Não, mas está baixada, não sei o que aconteceu. Vamos continuar. E vi enquanto lia a colheita das espigas, e a roda do moinho girando para fazer a farinha, e as mãos das mulheres amassando o pão, e o pão sendo cozido nos fornos de barro, e sendo comido quentinho na hora de sair do fogo. Pané, pané. Gente, eu juro para vocês que eu botei na função não perturbar e eu não sei por que este telefone está perturbando. Continuando. E quem dizia assim, e sendo comido quentinho na hora de sair do fogo, ou coisa boa, né, gente? E ela dizia, pane, pane, pane. E quem dizia que eu sentia mais fome? Agora leia esta. Fortunatella é uma palavra forte e bela. Vino, vino, e soletrava eu. Venho, vino. E agora outros eram os campos que via, os vinhedos com grandes cachos de uvas verdes e rosadas, pensando nas parreiras, e depois os bagos amassados pelos pés dos camponeses em grandes tinas, nos armazéns da aldeia onde se fazia o vinho. Tina, gente, é justamente onde fica aquelas conjunto de pés de uva, né? Tinas de uva. Nos armazéns da aldeia onde se fazia o vinho, e depois o líquido vermelho e generoso escorrendo dos tonéis para os copos que despejavam o calor pela garganta fria. Vino, vino, vino. E havia ainda outras palavras altas e luminosas que meu avô astrônomo me apontava dos livros Lunas Stella, e eu lia o céu brilhante das noites da Saracena. Então, quando voltava para a casa do meu avô Vicenzo, que conhecia muitas palavras da língua portuguesa, ele perguntava, vovô Vicenzo, como se diz sole na língua do Brasil? E palavra parola. E ele me traduzia, sol, sol, sol. E eu repetia, a palavra me parecia mais redonda que a palavra sole. Uma verdadeira bola de fogo que fazia amadurecer as plantações e os homens e os dias. E como é pané na língua do Brasil? E ele respondia, né, pão, dizia o meu avô Vicenço com dificuldade. E eu também achava difícil pronunciar essa palavra, porque o som tinha de sair perto do nariz e era complicado. Mas eu brincava de cornetinha de soldado, apertando as narinas e me fazendo de fanhosa. Pão.
e achava engraçado quando o vovô Vicenço me explicava que, para dizer vinho, eu tinha de pensar em gnoche, porque o som do nhó... Ah, então não é gnoche, é nhoque. Nhoque, porque o som nhó, nas palavras do Brasil, é igual ao o nhó da parole, da Itália. Só que ele não conseguia me explicar porque o som se escrevia diferente, se era igualzinho ali e lá. Estela é estrela, repetia eu enrolando a língua. Luna, luna, lua. Traduzia desta vez com o cuidado de não deixar o som sair pelo nariz, só pela boca, como me ensinava o vovô Vicenço. E as minhas amiguinhas, para quem eu ia correndo contar as novidades das palavras que aprendia, me arremendavam em coro: sol, pão, vinho, estrela, lua. E íamos gritando pelas ruas como um bando de louquinhas, como se com as palavras do Brasil, traduzidas das parole italianas, estivéssemos viajando para além do mar Mediterrâneo em busca de terras e céus distantes das terras e céus da Saracena. Que coisa linda, gente, né? E vocês devem estar aí, do outro lado da telinha, dizendo: mas o que é mesmo que a professora acha bonito? Ô, gente, mas é porque é assim, eu consigo sentir assim o encantamento da menina aprendendo as palavras. As mãos que liam. Num certo dia, amanhecia afogueada e com o corpo quente, como o único médico da Saracena. Não, corpo quente. Como o único médico da Saracena estava longe da aldeia naquela manhã, minha avó, aflita, mandou chamar o padre que vinha uma vez por semana celebrar o santo sacrifício da missa que morava no convento, lá perto do cemitério do Chafariz dos Burros. E santo sacrifício foi o mesmo aqui. Peraí. Celebra dos burros. E santo sacrifício foi mesmo aquele. Ele ter de vir atender uma menina com febre em lugar do médico. Mas como o doutor, às vezes, da Saracena também fazia o papel de dentista e até de padre conselheiro, estava tudo bem, estava tudo certo. Homem muito caridoso e muito amigo de minha avó, ao descobrir as manchas vermelhas do meu rosto e do meu corpo, ele diagnosticou: esta é uma doença que dá em crianças que exigem muitos cuidados, senhora Catarina. E recomendou muito repouso, nada de vento, nada de sol. E muito leite de cabra. Agora eu sabia que estava realmente doente, pois na minha aldeia só tomava leite de cabra aquelas cabrinhas com os pescoços cheios de pequenos sinos arrastados pelo cabreiro todos os dias pela encosta das ladeiras. Quem estava precisando recobrar as forças e a saúde? Ih, gente, acho que Saracena tá com catapora. Saracena não, gente. Ui, perdão. Como é que é o nome dela? Fortunatella. Muito bem. Saracena é o nome do lugar. Vamos lá. Alguém lê histórias para um monte de crianças, pode ser uma professora, né? Ou alguém na aldeia. Depois de algumas semanas de descanso forçado, finalmente sarei. As manchas vermelhas desapareceram. O que não desapareceu foi a coceira na minha língua. Eu estava doidinha para contar às minhas amigas a grande novidade, o nome da doença. Vovô Vicenço me havia dito que as crianças brasileiras também pegavam mórbilo, mas que na terra delas a doença pintadinha se chamava sarampo. Ah, era sarampo. Aprendi uma nova palavra do Brasil, muito engraçada. Sarampo, sarampo, sarampo. Não parece uma música? Gritava e pulava eu, ritmando a minha fala e batendo palmas e pés, como fazia minha avó quando dançava a tarantela nas festas da aldeia.
Minhas amiguinhas, porém, não se entusiasmaram. Dessa vez, elas é que tinham uma novidade grande para me contar. Enquanto você estava doente, apareceu na aldeia uma moça que sabe ler as palavras com as pontas dos dedos. Como? Perguntei incrédula e, ao mesmo tempo, desapontada por não ter sido a primeira a descobrir o fato. É isso mesmo, ela lê com as mãos. Todas as terças-feiras ela vai à igreja para contar a história sagrada para as crianças do catecismo. Você quer ir? Se eu queria, mas como perder tal maravilha? Aquela moça devia ser uma criatura encantada, que tinha parte não com o diabo, mas com Deus e todos os anjos. Talvez fosse uma santa, fazedora de milagres, dessas que saíam nas procissões da Saracena, acompanhadas por velas e cânticos. Na terça-feira, fomos em bando até a igreja e nos sentamos nos primeiros bancos. Ali fiquei eu, com o coração ansioso à espera da moça, que recolhia as palavras com as mãos como se fossem frutos maduros das árvores. De súbito ela entrou. Caminhava devagarinho pelo corredor, apoiada numa bengala, da mesma forma que o monge que pedia esmolas. E quando se aproximou do altar, fez o sinal da cruz, sentando-se à nossa frente. Tinha uma expressão bondosa, mas distante, posta no vazio. Olhava-nos, mas não nos via. Abrindo o enorme livro, realizou o milagre. Eu a vi. Então, tocando os dedos às folhas brancas, inteiramente brancas, sem nenhuma palavra desenhada, só com alguns pontinhos em relevo, como cabeças de alfinete. Ela decifrava o papel com as mãos, assim como eu decifrava com os olhos os livros do meu avô astrônomo. E foi para esse avô que eu fui contar correndo a novidade. Ele, porém, não se espantou. Era um homem que lia muito, que sabia muito. Embora nunca saísse da aldeia, ele viajava nos livros. Será que também lia com os dedos quando ninguém estava vendo? Fortunatella, como essa moça é cega, aprendeu a ler de maneira diferente das pessoas que podem enxergar. Cada monte de pontinhos daqueles é uma letra. Caminhando com os dedos sobre esses montinhos, ela vai decifrando as frases. Eu estava perplexa. E quem ensinou essa moça a ler deste jeito? Não sei, Fortunatella, não sei. Na aldeia isso é uma novidade. Mas quem inventou esse jeito de ler foi um cego que morreu na França há mais ou menos 40 anos. 40 anos era uma eternidade que eu nem sabia calcular. E a França devia ser um reino encantado, onde as pessoas, que maravilha, aprendiam a ler sem enxergar. Vovô Leone, eu também quero ler com as mãos. É mais bonito do que com os olhos. Não diga isso, Fortunatella. Deus pode castigar. Enxergar é uma bênção. Mas se você quiser, pode aprender a ler o mundo com os dedos, sim. Você tem tato, toque, apalpe e sinta. Fiquei olhando vovô Leone, admirada da sua sabedoria, e fui tentando, nos dias que se seguiram, apalpar as coisas que estavam à minha frente. Era uma nova brincadeira. Fechava os olhos e tateava. E assim fui aprendendo a conhecer a lisura de uma folha de papel, as nervuras de uma folha de árvore, o calor de uma cinza da lareira, o veludoso da pele do meu rosto, o fofo do miolo do pão, a aspereza de uma pedra da rua e a fluidez da água da fonte. E uma noite, depois de acabar de rezar, depois que vovó Catarina apagou a vela do quarto, eu quis ler o escuro. Ergui as mãos e fui tocando a espessura negra à volta da cama. E aí a noite ficou presa entre meus dedos, silenciosamente adormecida até o alvorecer. Que lindo, né, gente? Ai, não estou dizendo para vocês. É lindo demais. Bem, gente, nós temos 19 minutos de leitura, né? E eu vou aqui passar bem aqui para ver se dá tempo de fazer os 20, para poder nós
tentarmos não ter problema, a gente vai ler bem aqui, eu acho que dá tempo. Vamos lá. Na minha aldeia, os que tinham um pouco, vamos ver o que nós estamos lendo. As 3 bengaladas. Na minha aldeia, os que tinham um pouco mais de dinheiro eram pequenos proprietários de terras lá nos campos de Zocália. Era aí que se viam as generosas oliveiras que davam azeitonas responsáveis pelo azeite que corria sobre as mesas. Era aí que se viam os vinhedos, de onde se apanhavam os cachos das uvas que iam fazer o vinho para aquecer o copo das pessoas nos tempos de frio. E era aí que estavam os trigais que forneciam as espigas que o moinho iam converter em farinha para o pão de cada dia. As nogueiras, as amendoeiras, as aveleiras e todas aquelas árvores que davam frutos duros, oleosos, que se podiam reservar para os meses de inverno, essas ficavam mais longe, na encosta dos morros. Os que não tinham terras na Sacarena eram trabalhadores do campo, mulheres e homens, camponeses que ajudavam os proprietários a semear, a colher e a separar os frutos semeados e colhidos. Gente que saía de madrugada de suas humildes casas de pedra e que só voltava ao anoitecer, com a pele curtida de sol e as mãos cheias de calos. Havia, porém, outra espécie de gente, muito mais pobre do que os trabalhadores do campo. Esses dependiam das sobras dos outros, e era muito comum, no tempo das colheitas, velhos, mulheres e crianças irem atrás dos camponeses, apanhando as azeitonas que... então a gente fica até aqui, ó. Nós vamos ficar até aqui, as azeitonas que é para na sexta-feira nós continuarmos. Na sexta-feira, gente, vocês já estarão com esse resumo dessas páginas que nós lemos hoje no caderno, que é o que está na nossa agenda. Hoje eu desejo um bom final de semana para vocês. Que Deus esteja com vocês na casa de vocês, com muita saúde, que proporcione saúde e que nós podemos ter paciência e acalmar a alma, tá bom? Um grande beijo da sua professora.